gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 10, A Escada Desaparece. Lembrando que o Gary faz uma pergunta, né? Vocês acham que haverá outra série? E o Arthur, por que não tenta digerir essa série primeiro? Acho que agora você sabe que a razão pela qual continuamos aparecendo é que desfazer o ego é um processo que, conforme continua com seus estudos, vai entendendo o curso em níveis cada vez mais profundos. Os insights ficam vindo a você enquanto o ego vai saindo de você. E o Gary, legal, então vou continuar desfazendo o ego com o poder de escolha da minha mente. Mas, como sabem, alguns estudantes do curso, ou pessoas que pensam ser estudantes do curso, estão dizendo que é preciso esquecer a mente e pensar com o coração. Elas dizem que só se pode ter amor com o coração, sabe, o coração da consciência crística e tudo mais. E a puxar. Detesto desapontá-las, mas não se pode pensar com o coração. O coração é parte do corpo. Ele não tem um pequeno cérebro nele, e o cérebro é apenas parte do corpo também. A mente não está no cérebro, o cérebro está na mente. Lembra do Phineas Kimby. E o Gary, claro, ele curou Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã. Ia puxar. Ele foi o facilitador da cura. A mente dela foi a curadora. Um dia ela teve uma recaída, mas as sementes tinham sido plantadas e ela continuou seu caminho para ajudar muitos. E Kimby era um visionário, um verdadeiro pioneiro da mente. Ele entendeu que toda doença é da mente, assim como toda cura. A propósito, Mary escreveu e disse muitas coisas interessantes. E o Gary, uma das minhas favoritas é: a verdade é imortal, o erro é mortal. E a puxar. Sim, e por sinal entendemos que as pessoas que enfatizam o coração estão falando sobre amor, e não há nada errado em conversar a respeito dele, mas não se encontra amor real, permanente, falando sobre ele, nem tentando ser mais amoroso, ou até mesmo tentando seguir o exemplo de Jota. O amor será encontrado ao se desfazer as barreiras contra ele. Você deveria continuar tentando perdoar qualquer coisa que colocou entre você e sua verdadeira natureza. O ego é uma ilusão fantástica. Ele é como uma máquina, sempre persiste. E esse é o motivo pela qual é preciso estar vigilante. Lembre-se dessa citação vital do curso. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. E o Gary, então, tudo volta ao fato de que a salvação é desfazer, e o perdão é a forma de desfazer o ego. Aí, o amor, que é o que você é, estará lá naturalmente. Mas não é possível pular a parte do desfazer, ou seu amor será temporário, misturado com o ego, e sua mente será um balaio de gatos. Sem a cura completa do Espírito Santo, você ficará preso no planeta psicótico para sempre. E o Arthur, sim, ou em uma cópia razoável dele. Quer seja este planeta, no outro, só a forma muda. O conteúdo permanece o mesmo. Você falou sobre o curso em o quê? 31 países e 44 estados? Isso? Apesar de todo o entusiasmo, você não percebeu que as pessoas são basicamente as mesmas em todos os lugares? E o Gary, sim, é verdade. Você vai até a China e ouve os mesmos tipos de perguntas, em qualquer outro lugar. Um cara ergue a mão, ele quer saber como se dar bem com a sogra dele. E o Arthur, e você conhece o curso muito bem para dar uma resposta a ele. E o Gary, o Espírito Santo conhece o curso bem o suficiente para dar uma resposta a ele. Falando do Espírito Santo, eu me lembrei da história de como o tenente-coronel Stanislav Petrov da União Soviética salvou o mundo da aniquilação nuclear em 1983. E fico feliz que ele tenha recebido o reconhecimento por isso, desde que você me contou a respeito nos anos 90. Só que isso me levou a pensar. Vocês disseram que ele ouviu o Espírito Santo para tomar essa decisão de não lançar os mísseis nucleares. O Espírito Santo intervém frequentemente em situações no mundo? E o Arthur, o que o Espírito Santo faz é falar a todos através da parte certa da mente.
Obviamente, a pessoa precisa estar disposta a escutar. A mente de Adolf Hitler estava 99% influenciada pelo ego, e o Espírito Santo não era audível para ele. Não havia disponibilidade. Todos têm pelo menos 1% do espírito, até mesmo o presidente Mao, que assassinou muito mais pessoas do que Hitler. Isso é assim porque não se pode destruir a verdade, só encobri-la. Por outro lado, existe alguém como Gandhi, cuja mente era 99% influenciada pelo espírito, e ele estava mais do que disposto a escutar. Por causa da dualidade, parece lógico que muitas pessoas estejam na margem de 50%. 50-50. Elas têm uma chance, mas precisam tomar a decisão de ouvir. Se ouvirem, vão se tornar mais como Gandhi. Esse é só um exemplo, é claro. Você não tem que influenciar os eventos do mundo como Gandhi fez. Mas, caso se sinta guiado a fazer isso pelo Espírito, vá em frente. O importante é que a mente está se movendo na direção certa, está se tornando mais pacífica, e a paz é a condição do reino. É por chá. Ao longo dos séculos, as pessoas têm estado fascinadas pela luta entre o bem e o mal, entre o que elas percebem como Deus e o diabo. Bem, essa é uma das coisas que o curso diz sobre o diabo. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora, e essa crença é o diabo. É poderosa, ativa, destrutiva, está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega sua paternidade. Olha para a tua vida e vê que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Então, o diabo é realmente separação e a crença da mente nela. Afinal, o que é a guerra além da separação? O que é a projeção? Culpar outras pessoas, inquisições, tortura e punição além da separação? O que é toda a violência e o terrorismo? Como seria possível ter julgamento e toda a sua tragédia sem separação? O diabo pode receber a culpa, mas a crença na separação aparente de Deus e os símbolos intermináveis que a acompanham sempre serão a causa. Todos os pesares da sua vida foram causados por alguma forma de julgamento, que torna a crença na separação real. Mas você já tem em si mesmo uma maneira de acabar com todo o sofrimento através do perdão e dissolver o sistema de pensamento do ego. O diabo desaparece junto com esse sistema de pensamento, pois eles são um e o mesmo. E o Arten. Tudo muda com o Espírito Santo. Se entregar as tentativas da sua vida ao Espírito Santo, isso é uma dádiva espiritual. Você mencionou o filme com Matt Damon. Embora ele não dissesse isso verbalmente, ficou claro que no filme seu dom psíquico acabou sendo transformado em uma ferramenta usada pelo Espírito Santo para seus propósitos, ao invés de para propósito de separação do ego. Essa ideia está em linda harmonia com o que o curso diz sobre as pessoas que têm um dom assim. Qualquer habilidade desenvolvida por qualquer pessoa tem potencialidade para o bem. Não há exceção para isso. E quanto mais raro e inesperado o poder, maior é sua utilidade em potencial. A salvação precisa de todas as habilidades, pois o que o mundo quer destruir, o Espírito Santo quer restaurar. As habilidades psíquicas têm sido usadas para chamar o demônio, o que significa meramente reforçar o ego. No entanto, aqui está um grande canal para a esperança e para a cura, a serviço do Espírito Santo. Aqueles que desenvolvem poderes psíquicos simplesmente permitiram que algumas das limitações que haviam colocado sobre as suas mentes fossem retiradas. Utilizar a sua maior liberdade para um encarceramento maior só pode aumentar as limitações que colocam sobre si mesmos. O Espírito Santo precisa dessas dádivas, e aqueles que as oferecem a Ele, e somente a Ele, vão com a gratidão de Cristo em seus corações, e a sua vista santa os acompanha de perto. E é por chá. Lembre-se, o Espírito Santo sabe que seu valor foi estabelecido por Deus, não pelo mundo. Nisso, todos são iguais. Da próxima vez em que se sentir tentado a se rebaixar, a se sentir sem valor ou ficar desencorajado, lembre-se de nós, lembre-se de Jota,
Lembre-se do Espírito Santo e lembre-se de Deus. Quando você se eleva ao nível do Espírito, todos nós somos o Espírito Santo, pois somos a verdade. Você não pode vencer com as mentiras do ego, mas não pode perder com a verdade do Espírito Santo. E o Arden, quando você trabalha conosco, está ajudando a revelar o amor, que é o Espírito que existe na mente de todos. Existe um corolário entre o amor e o reino do céu, sobre o qual você deveria pensar. Responda essa pergunta honestamente. Qual é a coisa mais real na sua vida? O que tem maior significado para você? E o Gary, bem, a coisa mais real que tem em minha vida é minha experiência. E minha experiência mais real é o amor. E o Arden, sim. E não é interessante que a coisa mais real em sua vida seja algo invisível, algo que não pode ver? Você não pode ver o amor. Pode observar o amor em ação, mas não pode vê-lo. E você pode ver o reino do céu? Não. Ele não pode ser visto com os olhos do corpo. Sim, você pode ver símbolos dele brevemente, mas não pode ver o reino. Não é interessante que a coisa mais real do que você pode estar ciente é algo que não pode ver? Faça o trabalho para remover as vendas que o impedem de ver o que não pode ser visto. Como sabe, o reino do céu pode ser experimentado, e é essa experiência que lhe dá um vislumbre da verdade que você nunca pode esquecer, tornando impossível para você voltar a acreditar totalmente no ego. E a gente vai parar por aqui, porque agora ele vai ler uma parte muito legal que a Ellen Schuckman escreveu, né? Quando encontrou o pequeno. Então fica para as cenas dos próximos capítulos.